Quando a gente lê esse texto, para a gente é normal, né? Afinal, nós não somos grandes detentores do conhecimento da rotina de uma ovelha, né? Imagino que ninguém aqui nós não temos aqui nenhum pastor ou pastora que cuide de ovelhas, imagino eu, então não deve ser do nosso núcleo de conhecimento como é que funciona a rotina da vida de uma ovelha. Mas eu queria chamar a sua atenção para quem escreveu, ou pelo menos para quem foi o autor desse salmo, que é o Davi, né? Quem escreveu o salmo a gente não faz a mínima ideia. Quem fez os nossos cursos sabe. Mas esse salmo ele é atribuído a Davi. Provavelmente Davi recitou esse verso ou esses versos em algum momento. Então esse sim é um salmo de Davi. E Davi, antes de ser rei e antes de ser um guerreiro, ele era um músico, tocava harpa e ele era pastor. Desde adolescente ele era pastor. Então a gente está falando de um cara que sabe do que está falando. A gente está falando de um cara que, quando vai falar sobre pastor, sobre ovelha, sobre a rotina de uma ovelha, ele sabe do que ele está falando. E aí é muito interessante, porque o Davi ele fala algo aqui, que obviamente eu não fazia a mínima ideia, mas descobri pesquisando, que tem uma fala do Davi sobre essa questão da ovelha que não faz sentido. É legal você saber também que é o Davi que introduz esse, essa, essa alegoria, essa analogia entre a nossa relação com Deus e pastor e ovelha. Essa relação que depois vai, essa analogia que depois vai ser levada até o Novo Testamento e até os dias de hoje. Se hoje as pessoas, vocês me consideram um pastor, talvez tudo tenha começado com Davi, pegando o seu ofício e fazendo versos sobre isso. E o Davi ele fala no começo do versículo 2 que Deus, que faria com que eu sentisse nada me faltando, também me faria descansar em verdes pastos. Até aqui está tudo bem. Só que tem uma fala do Davi, como eu já disse, que ela é meia fora de contexto, não faz sentido. O que eu vou chamar aqui de uma didática do absurdo. Vou te dar um exemplo. Lembra quando Jesus conta a parábola, ainda no assunto ovelha e pastor? Jesus conta a parábola das 100 ovelhas, né? Que eram 100 ovelhas que estavam nos campos, uma se perdeu. O pastor contou as ovelhas, só tinha 99 e uma estava perdida. O pastor larga as 99 ovelhas no campo, a Deus dará, e vai atrás de uma só. Ele não colocou as ovelhas no aprisco, como a música diz. O texto diz que ele largou as ovelhas no campo e foi atrás de uma só. E Jesus, na hora que Jesus conta isso, ele fala assim: mas qual de vocês, e Jesus está falando para pessoas que conhecem essa rotina, Jesus está falando para agricultores, para pescadores, e todos eles conheciam muito bem o funcionamento, né, de como seria, o que o pastor faria nesse momento, que ou ele guardaria as 99 no aprisco para depois ir buscar a única perdida, ou ele deixaria a outra perdida até outro dia. E Jesus fala assim: porque qual de vocês não faria igual esse pastor? Qual de vocês não deixaria as 99 no campo e para buscar uma só? E a resposta lógica para essa pergunta é: ninguém, seu idiota, ninguém faria isso. Você está louco? É óbvio que a sua pergunta está equivocada, porque ninguém faria isso. Jesus usa essa didática do absurdo para chamar atenção naquilo que ele vai contar depois com a parábola. E eu entendo que o rei Davi está fazendo exatamente a mesma coisa aqui. Ele está usando um elemento que hoje a gente lê e para nós está tudo bem, só que não faz sentido para quem realmente conhece o funcionamento da rotina de uma ovelha. Enfim, você precisa saber
que a ovelha, dentre tantas características que ela tem, a ovelha ela é um animal meio voraz quando o assunto é comida, quando o assunto é comer. A ovelha, quando ela é colocada num pasto verdejante, ela vai pastar, ela vai comer. E ela vai comer enquanto o pastor deixar ela ali naquele pasto. E é por isso que o trabalho do pastor era tão árduo, né? Porque ele tinha que levar a ovelha para comer, tinha que trazer para o aprisco, tinha que tosar. Ele fazia todo o manuseio das ovelhas. Se ele deixasse a ovelha lá, ela ia ficar só comendo, 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 até passar mal de comer, porque a ovelha não sabe descansar num pasto verdejante. Enquanto aquela ovelha estiver vendo o pasto ali pronto para ela comer, e mesmo que ela esteja satisfeita, ela vai continuar comendo até o pastor pegar ela e levar para um lugar onde não tem comida. E aí você, eu acho que já está entendendo onde eu quero chegar. O fato de Davi saber disso, muito melhor do que o Berloffa sobre a ovelha, dizer isso, ele está querendo sugerir alguma coisa. E aí, entendendo o que ele disse no primeiro versículo, que o Senhor, sendo o meu pastor, eu não sentirei falta de nada, e aí ele ainda conclui dizendo que no meio de pastos verdejantes, ele nos faria descansar, relaxar. Eu acho que essa é uma boa conversa para a gente começar um ano. Eu acho que essa é uma boa conversa para a gente pensar como é que nós estamos vivendo a nossa vida e como nós vamos continuar vivendo, já que somos discípulos de Jesus. E talvez você se pegue, e eu não quero te ofender, tá? Mas talvez você se pegue aqui realmente se familiarizando com a ovelha, com este animal, porque você talvez não está conseguindo descansar em meio aos pastos verdejantes. Talvez você, e quando eu digo você, na verdade vou parar de dizer você e vou dizer nós. Talvez nós estejamos tão contaminados pela cultura do capitalismo que nos engoliu de uma forma absurda que é difícil até a gente conseguir pensar fora dessa caixa, que primeiro, nós sentimos falta de tudo o tempo todo. E nós sentimos falta de coisas que nós não sentíamos falta semana passada. A gente viveu 35, 40, 45 anos sem saber que algo existia. E, de repente, aquilo se faz presente na nossa vida e você já não pode viver mais sem, a ponto de sentir falta se aquilo não estiver com você. E essa é a cultura do capitalismo. Vai gerando demanda, 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 para que você nunca esteja satisfeito com o que está por vir, com o que você já tem, desculpa. Essa é a cultura do capitalismo. É sempre mostrar para você que tem algo mais, tem algo melhor do que você já tem, mesmo você já tendo, tem algo que é melhor do que aquilo, e aí quando você chega naquilo, já tem o outro, e assim vai. Tudo é assim, os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, na escola, cara, quando você está na escola, você só quer chegar logo no ensino médio, porque quando você acha que vai chegar no ensino médio, você já vai ser adulto. Aí você vai para o ensino médio, aí quando você conclui o ensino médio, aí você vai para a faculdade, aí quando você conclui a faculdade, você tem que ter uma pós, aí você tem que ter um doutorado, você tem que ter um mestrado. Você está entendendo? Essa é a cultura do capitalismo. Sempre mostrando para a gente que tem algo para que a gente sinta falta. E aí vem o Davi, invertendo a lógica no pensamento dele, dizendo que além do Senhor nos possibilitar não sentir falta, ele nos possibilita descansar em meio às demandas. Cara, tem pasto verdejante para todo lado. Se você quiser dormir 2 horas a menos e trabalhar 2 horas a mais, você pode. Nossa, o mercado está aquecido. E aí tem coach pra caramba, falando pra caramba na rede social, e a cada dedada que você dá no seu feed aparece um coach falando isso, e tem pastor coach agora. Esses dias eu vi um pastor dizendo, era um pastor, cara, pelo menos eu acho que ele era pastor, só que ele é um pastor coach, e ele estava dizendo, muito inteligente ele,
ele fala assim, por que a baleia está em extinção? Você deve saber quem que é esse cara, todo mundo deve ter visto esse vídeo. Por que a baleia está em extinção e a vaca não? Ora, porque a baleia não é privatizada e a vaca é. Eu não vou nem esticar essa conversa, porque ela é tão absurda, tão idiota, tão burra, que não faz sentido. Mas você sabe do que eu estou falando. E aí chega o Davi invertendo a lógica, dizendo que Deus ele nos possibilita não sentir falta daquilo que essa cultura liberal, neoliberal, capitalista insiste em dizer que nós precisamos sentir falta o tempo todo, e ela não só nos induz a sentir falta, mas como ela mostra os caminhos para você, então, adquirir aquilo. É trabalhar mais, é investir mais, é fazer mais. E aí vem o Davi e diz, descansa. Mesmo em meio aos pastos verdejantes, mesmo em meio às possibilidades de você trabalhar mais para conquistar mais e fazer mais um curso e trabalhar mais 2 horas e abrir mais um negócio e sabe, vem o Davi e fala, descansa, cara, descansa em meio aos pastos verdejantes, porque senão vai chegar uma hora, já que a gente está sempre sentindo falta de algo e sempre tem pasto verde, a sua vida vai virar essa loucura, vai virar essa bola de neve. E, por favor, não confunda a bola de neve com a igreja. Se bem que nesse contexto pode confundir, porque os dois é ruim. Então, tá tudo bem. Pode. Tá, é isso mesmo. A lógica do Davi aqui é a que foi dita por Cristo o tempo todo em suas falas. Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos ensina um conceito que, obviamente, não existia naquela época, né, que é um conceito extremamente novo, mas Jesus nos ensina a viver uma vida minimalista. Mesmo que esse conceito não existisse ainda, né, sistematizado, Jesus nos ensina uma vida minimalista. Jesus, o tempo todo, nos diz, olha, não fica acumulando coisas aqui. Você não sabe o dia de amanhã. Você está pensando no seu futuro, mas essa noite você vai morrer. Essa é a fala de Jesus. Nessa noite pedirão a sua alma. Quem é crente antigo e gostava de Cats Barnea, escreve no chat aí, quem lembra de Cats Barnea e lembra da música Extra Extra. Essa aí, só quem é crente há pelo menos mais de 25 anos, assim. Ah, tem uma galera aí, pô. Vou abrir um parênteses aqui e vou contar um pecado. Nessa época, eu devia ter uns 12 anos, a gente está falando há 23 anos atrás, para você ouvir uma música, você tinha que ligar para a rádio e pedir, né? E tinha uma rádio local aqui, a Bless FM. Aí eu ligava, pô, meu nome é João Paulo, eu queria ouvir Extra Extra do Cats Barnea. Aí eu desligava, falei, mais um pedido só. Aí eu ligava de novo. Naquela época não existia Bina, eu sabia que não existia. Eu ligava e falava, pô, aqui é o Frederico. É, eu sou de outro bairro, falava outro bairro. E eu fazia igual o pai do Zezé de Camargo, para ouvir a porcaria do Cats Barnea. Você acredita nisso? Pois é. A geração hoje que ouve tudo no YouTube, no Spotify, não sabe o que é ficar ligando para a rádio, ficar esperando a sua vez. Mas voltando aqui, Jesus nos ensina essa vida minimalista, essa vida de se contentar com o que você tem. E olha só, não confunda isso com uma teoria de ser um fracassado. Não confunda isso com Jesus está falando que você precisa se tornar um franciscano, com todo o respeito e amor que eu tenho aos franciscanos, pessoas maravilhosas. Mas Jesus não está dizendo que você precisa fazer um voto de pobreza. Não é isso. Jesus está falando assim, cara, se você não está feliz com o que você tem, mesmo que você chegue em outro patamar, você não vai estar feliz lá também, porque o problema não é o que você tem, o problema é você. O problema é a sua concepção, o problema é como você está enxergando a vida. Ou você é feliz com o que você tem, e se você conseguir dar um passo a mais, tá tudo bem, e aí ótimo.
Berlova travou? Berlova travou? Opa, o Berlova que travou aí? Foi ele. Espera aí que eu já tô falando com ele aqui. Preciso ligar o microfone. Aí, gente, vocês estão, ó, é o seguinte, caiu a energia aqui, porque tá chovendo, aí desconectou a internet do PC. Mas já voltou a energia, então acho que vai voltar a internet, só um minutinho. Tá voltando, tá voltando. Aqui é assim, choveu, caiu a internet. Enquanto isso, fala pra mim aí, quem ouvia a extra do Cats Barnett? Quem quer cantar um pedacinho pra gente aí? Eu vi sim, mas só que era um dos... na voz de Estevão Fernandes. Vixe, esse aí eu não conheço, não. Eu conheço Cats Barnett, mas se eu cantar, vocês vão chorar, cara. Ah, Não vou cantar, não. quero ouvir, Ju. Só lembro o refrãozinho, esse pedacinho inicial. Esse aí é... Vai, alguém Eu canta. lembro. Eu Extra, assisti o lembro Brother Simeon. extra. O mundo acabará amanhã de manhã. Nunca ouvi falar. Nossa, é muito bacana. Uau, maluco! Nossa, eu ficava pulando no sofá. É uma merda, gente. Eu sou novo, mas eu conheço. Ele tá cada dia mais louco. Essa letra é do Hernandes, é do Estevão. É do Hernandes. Uhum. Ah, é? Isso. Não é A do letra Brother dele. Simeon? Não, Eu lembro que quem não. cantava isso era o Brother Simeon. Sim, Exatamente. é que essas bandas eram todas da igreja deles lá, né? O Sim. Resgate, o Cats Barnett, mas as letras, muitas letras do Resgate, do Cats Barnett, é tudo do Estevão. Todos eles, exato. Eu ia no show na feira. Sou da época. Eu ouvi tudo isso, só logo. que estava Passado, gente. catedral. É, Denis, nas quintas-feiras Nossa, tinha a Catedral era no muito show, né? Catedral era pra quem não podia mais ouvir Legião Urbana, né? Porque era pecado. Aí só ouvia a Catedral. Quem gostava de Roberto É tão Carlos ruim e não quanto. podia ouvia Tua cara, Rafael. J Neto. Não, J Neto? J Neto. Não adianta. Meu irmão foi A obrigado verdade é a a final do verdade. LP da coleção do Roberto Carlos que ele tinha. Meu Deus do céu. A gente tinha um LP do Rock in Rio 1 muito legal, a gente teve que queimar. Pô, que merda, hein? E teve um caso que Catedral, não sei se vocês viram, Catedral foi no Jô, e o Jô é um cara muito inteligente, né? Ele sabe muita coisa. Aí ele fez os caras do Catedral, entre aspas, negar Jesus 3 vezes. Falar 3 vezes que eles não eram uma banda evangélica. É, e depois ele falou mesmo. Eu lembro desse episódio, ele falou, vocês fizeram igual o Pedro negou Jesus 3 vezes agora. Kim era o nome. Isso Aquele mesmo. cara, se eu não me engano, ele era primo do Renato Russo mesmo, se eu não me engano. Mas o Catedral, eles eram da igreja católica mesmo, não era da igreja evangélica, né? Não, eles não eram nada. Que eu saiba. Não, eu sei que era tão ruim quanto Legião. Rafa saiu da sala. É, tá vendo? Era só? tão ruim quanto Beatles e Queen. Para. O Juliano Não, Queen não, tá Queen não. Berlova, para. eu vou falar pra ele o que você tá falando. Beatles Queen eu até não. tolero, agora Queen. Alguém conheceu a banda Sinal de O Alerta? Berlova tá falando que Beatles é ruim aqui, ó. Não, todo mundo acha ruim aqui. Beatles pode falar o que for, mas Queen, irmão, aí Que vai cair uma só por... heresia gigante, vai queimar dele inferno. Quando eu falo mal do Beatles, Queen já vai pra 70. Eu prefiro Feliciano Amaral. Aí, ó, tá vendo? Ô, É, gente, cadê a foto? Berloff é rapper, por isso que ele diz que rock é ruim. Vitorino Silva. Gosto muito de rock. Queen é rock. Aí, acho que voltou, gente, peraí.
Ruim é sua internet, Berloff. Não é. A casa aqui é casa velha, cara. Aí chove. Não é a internet. Não posso nem colocar a culpa na internet. É a energia, mano. Acho que é a terceira vez que O Juliano falou que se continuar falando mal dos Beatles, vai cair sua energia de novo. O Juliano, ele passa até mal, mano, quando a gente tá... 2 vezes que a gente se encontrou, ela começa a falar mal dos Beatles. A galera... E de Legião também. Porque vocês não viram o que aconteceu hoje, uma coisa mais horrorosa. A gente levou... Nossa, caiu de novo? Ah lá, caiu de novo. Tá vendo? Ele ficou falando mal Mexe com o Queen. Mexe com o Fred Mercury pra ver o que acontece. Berloff como analista musical é um ótimo teólogo. Gente, uma vez Gente, vamos voltar aqui. Vou pedir para ir desligando os microfones, só para mim concluir. E aí a gente já volta a trocar ideia, tá bom? Uma vez eu falei, acho que foi no Twitter, não lembro. Falei que eu não gostava de Queen. Só falei isso, não gosto de Queen. Não gosto da música do Queen. Mano, Fred Mercury é um dos maiores artistas que o mundo já teve, né? Um cantor fenomenal, presença de palco. O cara é sensacional. Eu só não gosto da música, é isso. Me chamaram até de homofóbico. Mas tá bom, vamos lá. Bom, eu não faço a mínima ideia de onde exatamente eu parei. Então eu vou só tentar concluir o pensamento. Até para depois poder fazer um cortezinho no vídeo bonitinho e tal. A proposta de Jesus para nós, gente, ainda no Sermão da Montanha, é: olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Caramba, eu tenho a impressão que Jesus está nos incentivando a levantar um pouco a nossa cabeça, além do que está na nossa frente, além da tela que está na nossa frente, do nosso celular, do nosso notebook, da nossa TV, das paredes da nossa casa, da nossa conta bancária. E a gente olhar um pouquinho para além disso. Olha para o lírio do campo, cara. Olha para as aves do céu. Jesus faz um chamado a olhar para a natureza e se contentar com aquilo que a gente tem. E eu volto a dizer, tá? Eu não tenho a mínima ideia de que Jesus espera que todos sejam uns fracassados. Não é isso, tá? Não é isso. Tenho certeza que Deus se alegra com a sua correria do dia a dia, atrás daquilo que você quer. A questão não é nem o que você está fazendo, é o motivo pelo qual você faz. A questão não é se você está conseguindo atingir aquele objetivo e hoje você está conseguindo. Não, a questão é por que você está fazendo aquilo. Qual é o motivo de você estar fazendo aquilo? É um egoísmo? É só porque você quer? É só porque você quer ter mais? É só... Ou é uma questão natural da sua vida? Eu ouço muita gente falar assim, pô, Berloff, eu até queria ajudar mais agora, em algumas questões que a gente tem, mas assim, é que agora, assim, mas pô, quando eu chegar onde eu quero, eu tô começando lá, mentira, cara, aí eu nem conto mais com essa pessoa. Porque quem quer ajudar, ajuda com o que tem. E quando tiver mais, vai ajudar mais proporcionalmente. Pronto, é isso. Agora, usar uma desculpa dessa, a gente sabe que a questão não é ter ou não ter, a questão é ser ou não ser. A questão não é porque você tem ou você não tem, a questão é que você não é ou você é. Entende? A proposta de Jesus, a fala do Davi aqui, é o descanso da alma, é o descanso da nossa mente. Mesmo com tudo aí, ó, o mundo tá aí para você dominar, é matar um leão por dia, que eu odeio essa expressão. E no meio dessa selva de pedra que a gente vive, Jesus fala: descansa, descansa um pouco, relaxa, se contenta um pouco com o que você tem, olha além daquilo que cegou seus olhos, olha para cima, olha para o lado, olha para a necessidade alheia, que é muito maior do que a sua. Quem sabe, assim, você vai encontrar um pouco mais de descanso para sua alma e parar
de viver nesse ciclo maluco atrás daquilo que você nunca tem, né? Esse amor platônico por tudo. Que é esse amor platônico, gente, ele é uma... Por mais que ele seja útil para te fazer perseguir aquilo que você quer alcançar, ele é uma armadilha, porque a partir do momento que você alcança, automaticamente você deixou de amar aquilo. Então, o amor platônico, ele está baseado no desejo, né? E o desejo só existe enquanto você não tem, enquanto existe a falta. Quando a falta se faz presença, o desejo vai embora. Então, se você quer aquilo, quando você alcança aquilo, naquele exato momento, aquilo já não faz mais sentido para você. Agora você quer o outro. Então, você vive essa armadilha. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Neste aspecto, eu prefiro o amor aristotélico, que é amar o que você tem, aquilo que já te faz bem, aquilo que já te faz feliz, aquilo que te causa uma alegria. É você encontrar na sua vivência algo que faz sentido para você e você se sentir pleno ou plena naquilo. E óbvio, se você tiver a oportunidade de conquistar mais, está tudo bem, está ótimo. Eu espero que você faça e realize isso. Só não deixe isso dominar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém?